Eleições 2016 na SIC TV. O futuro a gente desenha agora. Oferecimento Vinca, a mais completa faculdade em Rondônia. Uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. HO Motors, sua concessionária Kia em Porto Velho. Mourão Pneus, a sua revenda Michelin de Porto Velho. Multibar, com cara nova, com multinovidades para você. Calhas América, quem compara faz Calhas América. Hildo, boa tarde. Sérgio, muito boa tarde. Boa Prazer tarde. em tê-los Boa aqui. Tarde, candidato. Candidato, é o seguinte, filho. Regrinha básica do programa. A primeira pergunta vem de fora. Eu vou deixar aí os números na tela, o senhor escolhe um e a pergunta vai chegar direto para você. Obrigado. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvintes, telespectadores da SIC TV. 1, 6 ou 7? Número 1. Número 1. Licenciamento de empreendimento em Porto Velho é uma verdadeira tortura. Eu lhe pergunto, o que o senhor vai fazer para acabar com a burocracia do licenciamento em Porto Velho e deixar de punir os contribuintes? Gilberto, na verdade, tudo que depende de certidão, de documentação da Prefeitura em Porto Velho é um verdadeiro calvário, um verdadeiro inferno. Porto Velho é um município hostil ao empreendedor. O empreendedor que aqui está e o empreendedor que, porventura, pense em empreender em Porto Velho. Nossas primeiras medidas, nós temos que rever essa questão burocrática, essa burocracia na Prefeitura de Porto Velho. E você, que já precisou de alguma certidão da Prefeitura de Porto Velho, sabe muito bem o que eu estou falando. Eu lembro que agora, há pouco tempo atrás, um empresário veio de fora para montar uma concessionária da Jeep, Léo, aqui em Porto Velho. Esse cidadão que veio investir recursos e gerar empregos na nossa terra, teve mais de 4 meses de atraso por conta de questões burocráticas levantadas pela Prefeitura. No nosso governo, isso vai mudar. Nós vamos, inicialmente, não se tratando de atividade de risco, Gilberto, não se tratando de atividade de risco, a licença, a documentação será expedida imediatamente. E a Prefeitura, de forma provisória, e a Prefeitura vai dentro do prazo que ela conseguir, vai validar essa licença provisória. Isso é imprescindível. Na verdade, essa questão da ineficiência de Porto Velho, ela foi retratada a semana passada de forma cristalina pelo jornal Folha de São Paulo, que publicou o ranking de eficiência dos municípios brasileiros. São aproximadamente 5.200 municípios no Brasil e Porto Velho ocupa a vergonhosa posição de número 4.660. Ou seja, existem 4.259 municípios mais eficientes no Brasil que Porto Velho, que é uma capital de estado. Isso é uma vergonha, isso está impedindo o desenvolvimento de Porto Velho, a geração de emprego e renda. Na verdade, a classe política tem contribuído muito para prejudicar Porto Velho e isso vai mudar no nosso governo. Candidato, o senhor está estreando na política como candidato e a primeira dificuldade que o senhor enfrentou foi dentro do seu partido. A deputada Mariana Carvalho, que estava liderando as pesquisas, esperou até a 25ª hora para anunciar a desistência da candidatura, atrasando muito a sua campanha. O senhor se sentiu menosprezado? O senhor se sentiu que foi vítima de bullying dentro do próprio PSDB? Não, Sérgio. Na verdade, a Mariana, pela própria personalidade dela, jamais ela seria incapaz de fazer bullying. Nós temos uma relação muito boa. Na verdade, a Mariana tinha e tem o sonho de ser prefeita de Porto Velho. Mas a Mariana, ela ficou em dúvida realmente até, não a 25ª, mas a 23ª, 22ª hora. Mas, na verdade, ela estava indecisa e ela tomou a melhor decisão que ela poderia ter tomado. Ela foi coerente e ela me falou numa conversa, ela disse: olha, Hildo, eu cumpri o meu primeiro mandato parlamentar, de vereadora, integralmente. Fui candidata a prefeita de Porto Velho
Por muito pouco não fui ao segundo turno e depois a população de Porto Velho me concedeu 47 mil votos dos mais de 60 mil que ela teve para deputada federal. E ela disse, olha, por uma questão de coerência, eu tenho que terminar o meu mandato em respeito aos meus 60 mil eleitores que me elegeram para ser deputada federal, e eu não sou uma pessoa de largar mandato pela metade. Sim, não. Isso prejudicou de alguma forma a sua campanha, a arrumação da sua campanha e mais, a conversa com aliados, que eu acho que é sempre alguma coisa que é absolutamente necessária numa campanha? Com relação ao tempo, Léo, prejudicou, isso aumentou a dificuldade. Por quê? Pela nova legislação eleitoral, os novos candidatos, as novas candidaturas, os estreantes, para usar as suas palavras, Sérgio, eles saem numa desvantagem muito grande com relação aos políticos tradicionais. Na verdade, hoje, o momento político que o Brasil passa, nós temos uma vantagem de nunca ter sido candidato, de nunca ter participado da política, porque há uma revolta, uma indignação muito grande com a classe política como um todo, e em especial com os políticos profissionais, aqueles que fazem da sua vida a política. E não, enfim. Então, nesse aspecto é uma vantagem, mas o tempo ficou curto. E no meu caso ficou mais curto ainda. Queria fazer uma pergunta a respeito desse ponto aí que você tocou. Dentro da política hoje, o que se busca é o novo. Você vem de uma classe, que é a classe dos promotores e magistrados, que hoje está em alta no país. Considerando que você vem dessa classe, considerando que você é novo, que a rejeição é quase inexistente, você não deveria estar obtendo um desempenho melhor na pesquisa de intenção de votos? Você está ali muito próximo de Pimenta de Rondônia, do PSOL. Não, na verdade, você está se referindo às pesquisas do Ibope. Isso. O Ibope é tradicional em Rondônia que o Ibope nunca acerta pesquisa. Pesquisas dos meus adversários, pesquisa publicada pelo próprio candidato à reeleição, pesquisa encomendada por ele, há 2 semanas atrás, nos aponta 9%. Nós temos que considerar o seguinte: quando eu comecei essa eleição, eu tinha somente o meu voto. Então, literalmente, eu parti do zero. 3 votos em casa? Não, na verdade, a primeira eleição em casa eu perdi por 3-1. Porque ninguém queria que eu fosse candidato, que eu entrasse na vida pública, que eu fosse disputar a prefeitura de Porto Velho. Mas depois de uma conversa, aí nós conseguimos nos compor e eu cheguei para os 4, eu consegui o meu voto e mais 3. Então eu comecei a campanha com 4 votos. A primeira pesquisa do Ibope, logo depois da convenção, nos deu 3%. 3% de 320 mil eleitores são quase 10 mil votos. Então, em poucos dias nós saímos do 0 para 10 mil votos. Na sequência, houve uma outra pesquisa, agora, mas se vocês observarem, tem um delay muito grande entre a data da coleta dos dados e a data da publicação. Eu nunca vi um negócio desse, não sei por que tanta demora. Porque uma pesquisa, quando ela é concluída, ela começa de manhã e no dia seguinte ela já está velha. Então, como é que se demora tanto tempo para divulgar uma pesquisa? Então, isso eu não considero, mas mesmo assim, Léo, mesmo assim, com 5%, acho que foi 4 ou 5, acho que 5%. Isso. 5%. 5% já são quase 18 mil votos. No início, você sabe que 0 vezes 0 dá 0. Qualquer número multiplicado por 0. Então, a capacidade de multiplicação, de divulgação, de disseminação do nosso nome no início era muito baixa. Então, considerando a do Ibope, que eu não considero, isso não bate com as nossas pesquisas internas e nem com as dos nossos adversários. Nós temos uma capacidade de multiplicação muito grande agora. Então nós temos aí algo hoje entre 15 e 25, 30 mil votos já que tendem a se multiplicar, e com um detalhe, nós temos um número superior, muito superior a 30% de indecisos em Porto Velho, sem se considerar os brancos e nulos. Com os brancos e nulos chega a 50% do eleitorado. O jogo está começando agora, ele está começando a ser jogado agora, até o dia 2 de outubro, tem muita água para passar por baixo dessa ponte. Mas aí o senhor tem um elemento contra o senhor, que é o pouco tempo. O senhor é o candidato que começou mais tarde, até por desconhecimento, e o candidato que tem menos tempo para ficar conhecido. Mesmo assim, o senhor está esperançoso de ir para o segundo turno? Na verdade, Sérgio, nós estamos sentindo as ruas. Quando eu comecei as minhas primeiras reuniões, eu tinha que me apresentar, falar meu nome, de onde eu vim, o que eu fiz, etc. E de 10 dias para cá, a nossa campanha teve um crescimento extraordinário.
Então hoje a situação é completamente diferente do que era há alguns dias atrás. Na verdade, eu tenho dito nas minhas falas e nos nossos programas que nós conseguimos criar uma verdadeira corrente do bem, composta por homens e mulheres de bem que estão cansados das velhas raposas da política em Porto Velho. O senhor nunca comandou ou participou de cargos executivos públicos, somente na iniciativa privada. Como é que o senhor acha que se sairia comandando uma prefeitura numa capital enorme, cheia de problemas, de um município enorme que vai até 300 quilômetros daqui, com problemas que são aqui de 100 anos e que não tendem a ser resolvidos? Léo, qualquer empreendedor no Brasil, eu na minha empresa gero 1.030 empregos diretos e atendo mais de 20 mil alunos. Qualquer empreendedor, qualquer empresário, a especialidade dele é resolver problemas. Para você ter uma ideia, me desculpe a franqueza, mas sem nenhum demérito, sem nenhum desrespeito, mas eu não contrataria nenhum dos candidatos para dirigir a minha empresa. Nenhum deles. Nenhum deles teria condições, eu não contrataria, nenhum deles. E esse é um dos principais motivos que eu sou candidato. Porque quando nós votamos, quando nós elegemos um prefeito, nós estamos contratando aquela pessoa para gerir o nosso dinheiro, e no caso estou falando de um orçamento estimado no ano que vem de R$1,5 bilhão de reais. E com todos esses problemas graves que tem a Prefeitura de Porto Velho, conhecendo de administração e de gestão como eu conheço, eu lhe confesso que eu tenho noção do desafio e ele realmente é muito grande. Você teve um momento lá atrás como promotor em que você se dedicou muito ao estudo das OS na área da saúde. Você utilizaria aquele conceito, aquele modelo para a saúde de Porto Velho que é tida dentro da pesquisa do IBOP como o maior problema enfrentado pela população? O maior problema enfrentado pela população que você se refere é a questão da saúde pública em Porto Velho. Isso. Léo, veja bem, o artigo 209 da Constituição Federal, ele prevê a participação da iniciativa privada de forma complementar no serviço de saúde. Deixa eu contar uma história rápida. Quando eu era promotor de defesa da saúde, e aí é onde eu falo que é necessária a visão empreendedora, mesmo que a pessoa seja oriunda do serviço, da iniciativa privada, tem que ter visão empreendedora e tem que ter capacidade de gestão. Quando eu era promotor da saúde, estava faltando chão no Hospital João Paulo II. Não tinha mais onde colocar paciente, não tinha chão para colocar pacientes. E eu chamei o diretor do hospital e pedi que ele fizesse. Eu digo pedi, porque não podia determinar. Quem determinava na época era o secretário da saúde, o secretário de Estado da Saúde, quem tinha a caneta na mão. Eu pedi para que se fizesse um levantamento de qual era o tempo médio de internação dos pacientes ortopédicos. Então esse era o gargalo. Eu identifiquei que o gargalo do João Paulo II era a ortopedia. E qual era o tempo médio de internação do paciente? Chegou-se ao número estarrecedor de 58 dias. Um paciente ficava internado no chão, no João Paulo II, por 58 dias até ser operado. Convoquei o secretário, o meu gabinete, e falei, secretário, 58 dias de internação, numa conta simples, num papel de pão, aquelas que a gente faz no papel de pão, na padaria, R$1.000 por dia o custo de um paciente. Esse paciente chega no dia da cirurgia dele com já tendo consumido R$58 mil de recursos públicos. Expliquei isso para o secretário, Sérgio. Ele disse, olha, sai mais barato se pegar esse paciente e fazer a cirurgia dele no hospital particular. Na maioria eram fraturas simples. Uma fratura simples custa aí R$4, R$5 mil pelo preço de plano de saúde para operar o paciente. Se precisar de uma prótese, se não for muito complicado, vai aí para R$15, R$20 mil. Então o Estado de Rondônia estava rasgando o dinheiro público, sem se falar no sofrimento, na penalização daquelas pessoas. Se aquele fraturado... E quando chegava no dia da cirurgia, ele já não era mais um paciente ortopédico, era um paciente sequelado. Não tinha, a perna dele estava quebrada, já tinha colado errado, tinha que quebrar a perna dele para remendar a perna de novo. Isso é uma tragédia. Aí o secretário disse, pode, e isso foi feito lá em 2011, 2012, foi feito. E isso é feito até hoje. Trocou de governo, isso começou no governo Cassol, continua até hoje, já no segundo governo Confúcio Moura. Isso é
é resolver o problema. É resolver o problema com a visão empreendedora. Então hoje, nunca mais, o João Paulo continua uma instituição de saúde muito precária, é urgente que se construa um novo hospital em Porto Velho, um hospital de pronto-socorro, mas essa questão da ortopedia foi resolvida quando eu era promotor da saúde, simplesmente com a visão empreendedora, com a visão de um empresário quando se depara diante de um problema. Então isso é um exemplo apenas do que uma pessoa, e não sou só eu, Léo e Sérgio, não, nós temos diversos empresários em Porto Velho capazes de administrar de forma muito mais eficiente a Prefeitura de Porto Velho. Bom, eu quero fazer uma pergunta objetiva em relação à saúde. O senhor citou esse exemplo de economia, mas nós temos postos de saúde que não funcionam. UPAs que a Prefeitura está mantendo, o custo é R$1 milhão, a Prefeitura está conseguindo manter com 350 mil. Pessoas pobres, desamparadas, sem aparato de saúde. O que fazer na prática, se o senhor for prefeito, para resolver de vez esse problema? Primeiro, nós certamente, com um olhar distante, porque nós não conseguimos maiores elementos, por exemplo, no portal de transparência da Prefeitura, que eu digo sempre, é opaco. Primeiro nós vamos ter que fazer um diagnóstico dessas unidades de saúde. O prefeito disse aqui que a Prefeitura de Porto Velho é considerada uma das mais transparentes do país. E até deu um... Pelo Ministério Público Federal. Isso. E eu desafio a você, Sérgio, a você, Léo, a encontrar uma placa de obra em Porto Velho com recursos federais. É lógico que é transparente. Ele devolveu para a União todos os recursos federais que a União mandou para Porto Velho. Então é fácil ser transparente não fazendo nada. Você que está me ouvindo, me procure uma obra em Porto Velho, tocada pela Prefeitura, e que seja recursos do governo federal. Não existe. Então por isso que é transparente, Sérgio. Ser transparente assim é muito fácil. Entendi. É muito fácil. Mas agora, repita a pergunta que eu perdi. Não, eu estava falando sobre as dificuldades da saúde. Sim. E o que o senhor faria para resolver de vez esse problema? Primeiro, nem cibalena, às vezes, tem nos postos, né? Isso é falta de administração, isso é falta de gestão. Primeiro, quando se tem um problema, vamos tratar especificamente a questão da saúde. Primeiro, nós temos que fazer um diagnóstico da situação. Então, se está faltando dipirona, alguma coisa está errada. O fluxo de compras está errado, existe um histórico de compras, a farmácia da Prefeitura está informatizada, as compras estão sendo feitas de acordo com o planejamento correto. Nós temos que diagnosticar, nós temos que ir para dentro, fazer como eu fiz quando eu fui para dentro do João Paulo II, quando eu fui para dentro do centro cirúrgico do Hospital de Base, que tinham 3 salas cirúrgicas funcionando, de 10 salas cirúrgicas. Fui para dentro, passei 15 dias, todos os dias chegando no centro cirúrgico do Hospital de Base, às 7 horas da manhã, ficando até às 11 horas da manhã, até entender o problema. E é isso que eu vou fazer. Eu vou para dentro das UPAs, eu vou para dentro dos postos de saúde, para dentro da farmácia, para saber o que está acontecendo. Qualquer proposta de qualquer candidato, falando, eu vou resolver isso por isso, sem um diagnóstico preliminar, é leviana. Você herdou o programa de governo da Mariana, ou você fez o seu programa de governo, ou está fazendo esse programa de governo? E com relação a isso, você já elencou quais são os grandes problemas? Porque a pesquisa Ibope diz que a saúde é o grande problema de Porto Velho. Esse é o grande problema na sua visão, ou tem mais coisas aí? São vários problemas. Na verdade, as pesquisas elencam aí uns 12 problemas, por ordem de grandeza. Isso. A saúde é o primeiro deles. Na sequência vem segurança. Logo depois, educação. Enfim. Acessibilidade, mobilidade. E vai diminuindo. A saúde é o principal problema de Porto Velho, segundo todas as pesquisas. Mas saúde, Léo, para se enfrentar a questão da saúde, principalmente a questão da atenção básica, a saúde da Prefeitura, a obrigação constitucional da Prefeitura é com a atenção básica. Apenas algo em torno de 50% da população de Porto Velho é atendida pelo Programa de Saúde da Família. Enfim, mas junto com a questão da saúde, Léo, nós temos a questão do saneamento básico, da água tratada e o esgoto. O que acontece? Boa parte da população que não recebe água tratada cava um poço, na imensa maioria das vezes um poço amazônico, e próximo ao poço cava-se a fossa.
é inevitável a contaminação. As pessoas de Porto Velho adoecem muito mais do que as pessoas de outras cidades que têm tratamento de água e de esgoto, que recebem água tratada, esgoto e esgoto. Eu lhe perguntei se você herdou o programa da Mariana, Não. se você... Não, o meu programa, eu estou construindo o meu programa, não herdei o programa da deputada Mariana, e o meu programa, ele não está totalmente completo, como deve ser realmente um programa de governo, justamente por esse fator, Sérgio, que você elencou há pouco tempo. Agora no início do programa, que foi o pouco tempo que tive entre estar candidato a prefeito pelo PSDB, foram 3 dias antes da convenção, e já iniciar a preparação, a montagem de uma estrutura de campanha, que é algo extremamente complexo, e eu confesso até que eu não imaginava que era tão complexo. Queria voltar então, um nós estamos pouquinho, construindo o nosso plano de governo, mas só para concluir, Sérgio, focado nas principais demandas. E eu só faço um ressalto, Sérgio. Nós temos um foco muito grande na questão da situação econômica de Porto Velho. E eu digo, Léo, sempre tenho dito nos debates e nas oportunidades que tenho tido, que a política pública mais importante é a econômica, porque é a que vai gerar os recursos para o custeio de todas as demais. O senhor disse há pouco uma coisa muito interessante, que o senhor vai para dentro dos postos de saúde para ver os problemas. O senhor também vai para dentro da sala de aula para ver os problemas? O senhor vai nas obras acompanhar? O senhor vai dentro da Secretaria de Administração? O senhor vai lá acompanhar pessoalmente a questão das finanças? Como é que o senhor vai se desdobrar em tantos íldons se for prefeito? Não, nós vamos eleger prioridades. Eu, quando fui promotor, e foram 21 anos, eu nunca fui um promotor de gabinete. Eu sempre fui um promotor de colocar o pé na rua, de colocar o pé no chão, de vivenciar situações em locos. Isso foi dessa forma quando fui promotor da Vara de Execuções Penais, onde eu visitava todos os presídios de Porto Velho com muita frequência. E para identificar os problemas. Você tem que sair, quando tem um problema, você tem que sair do gabinete. E a mesma coisa na saúde. E na questão da educação, educação é uma coisa que me é muito especial, muito cara, até porque toda a minha atividade empresarial é na educação. Eu comecei minha vida empresarial na educação com um colégio de educação infantil, ensino fundamental e médio. Hoje nós não temos mais colégio, mas trabalhei 10 anos com esse colégio. E hoje estamos no ensino superior, então conheço a educação, da educação infantil, Sérgio, até a pós-graduação. E tudo é muito semelhante. Tudo é questão da eficiência do processo de ensino-aprendizagem, dos projetos pedagógicos, da motivação dos professores, da equipe, das equipes de apoio. Quer dizer, isso é um assunto que nós conhecemos e eu vou sim para dentro das escolas, para dentro da sala de aula, para identificar onde estão os gargalos. A respeito de escola, vocês têm uma série de faculdades, é um conglomerado, né? Que está quase todo ele no interior. Você está aqui na capital. Por que essa relação? Na verdade, eu acabei vindo promovido para Porto Velho, para promotor de entrância final, em 1998. Naquela época, os nossos negócios ainda estavam engatinhando, eles estavam num porte pequeno. E aí me mudei para Porto Velho por conta disso. Então, as nossas faculdades são em Pimenta Bueno, Ji-Paraná, a Unigipa em Ji-Paraná, a Faculdade de São Paulo em Rui de Moura, a FAP em Pimenta Bueno, a Faculdade Meta em Rio Branco, a capital do estado do Acre, e a FAPAM, a Faculdade do Pantanal, em Cáceres. Isso esta operação de ensino presencial responde por 90% do faturamento do Grupo Atenas. E os outros 10% vêm da nossa operação de ensino à distância, com 5 unidades da Unopar em parceria. E aqui em Porto Velho funciona a sede administrativa do Grupo Atenas, isso por conta da minha vinda do interior do estado para Porto Velho, funciona a sede do Grupo Atenas, e aqui nós temos uma faculdade à distância, que é a Uninter. A Uninter, que funciona ali, aqui, próximo ao shopping, vizinha. Eu não estou querendo fazer merchan aqui contigo. Bom, antes de encerrar esse bloco, eu acho que eu posso lhe perguntar ainda uma coisa interessante que eu tenho perguntado a todos os candidatos. Eu queria que o senhor tirasse a roupa de candidato, 30 segundos, para falar como cidadão. O cidadão está na frente da TV todos os dias vendo o horário eleitoral. Aquelas promessas mirabolantes, aquelas soluções fantásticas. O senhor, como cidadão, não se sentiria enganado? Pô, esses caras estão querendo nos fazer de bobos. Como é que o senhor se sentiria?
A minha candidatura, Sérgio, ela é fruto dessa descrença e dessa indignação. Até 40 dias atrás, eu poderia ser esse cidadão a que você se referiu. E era exatamente isso que eu sentia e continuo sentindo. É por isso que eu sou candidato a prefeito de Porto Velho. Eu sou fruto dos protestos que varreram o Brasil de 2015 para cá. Queria lhe perguntar uma coisa aqui que é... A gente falou muito a respeito da capital. Nós temos aqui São Carlos, Demarcação, Baixo Madeira, União Bandeirantes, Nova Califórnia, todos esses distritos. Dentro da cidade nós não temos os serviços que o cidadão deveria ter prestados pela prefeitura. Como é que o senhor pretende levar daqui da prefeitura, daqui da capital, para esses distritos, aquilo que nós não temos aqui? Em primeiro lugar, Léo, tampando os ralos do desperdício, da ineficiência e da corrupção. Com isso, os recursos necessários irão aparecer. Eu tenho certeza absoluta disso. É uma questão de administração, é uma questão de gestão. E o nosso plano de governo, com o decorrer do programa, eu vou ter a oportunidade de explicar. A solução para Porto Velho, para os problemas de Porto Velho, passa necessariamente pela questão dos distritos e da nossa área rural. Nós estamos absolutamente abraçados nessa questão. Capital e distritos. A capital precisa dos distritos, mas este foco nunca foi escolhido, nunca houve a atenção necessária com esse enfoque na questão dos distritos e nessa simbiose, nessa inter-relação entre a produção agrícola do distrito e o desenvolvimento econômico da capital. Isso aí está entrelaçado. Quando eu tiver a oportunidade de falar, nós vamos conversar sobre isso. Nós temos aqui um distrito industrial que, na verdade, até hoje não diz a que veio. Então, não sei se ele é da prefeitura, se é do estado, mas enfim, está lá parado, 3, 4 empresas. Todo o restante do dinheiro que Porto Velho arrecada vem de distritos. Usina de Giral paga royalty, é distrito. Usina de Santo Antônio está aqui. Não é distrito, mas tem uma ligação forte com todo o Rio Madeira. União Bandeirantes é a nossa fonte de recursos para a mesa. A agropecuária, 1/4 do rebanho de Rondônia está aqui dentro do nosso campo. E os serviços não chegam até lá. Caminhos para isso. Nós temos aí de diversas possibilidades, mas as estradas são ruins. É com o prefeito. Léo, Sérgio, isso é um nó que precisa ser desatado. Porto Velho historicamente tem vivido de ciclos. A borracha, do ouro, agora das usinas, aí acaba o evento, Porto Velho praticamente morre. Porto Velho hoje é a economia do contra-cheque. O comércio em Porto Velho funciona do dia 25 ao dia 5. E depois começam a ficar as moscas porque não tem uma atividade que gere emprego e renda na quantidade suficiente que a cidade precisa. Eu acredito, eu entendo, e isso é o nosso plano, o nosso projeto de governo, que a solução para isso passa pela intensificação, pelo fomento do agronegócio. Pré-requisito para isso, a solução da questão fundiária rural, que não é atribuição da prefeitura, mas o prefeito não só pode, como deve interceder diretamente nisso. Se precisar se articular com a bancada federal, enfim, com quem quer que seja, mas isso tem que ser resolvido, porque são 5.500 propriedades rurais no entorno de Porto Velho sem título. Um proprietário rural sem o título da sua terra é um homem sem CPF. Ele não tem acesso a crédito oficial, ele não pode pegar um financiamento do BASA, do Banco do Brasil, para corrigir o seu solo, aumentar a sua produtividade, construir um tanque de peixe para aumentar a renda. Na medida que nós conseguirmos melhorar a produção do homem do campo, então por isso que eu falo que isso está diretamente ligado, Léo e Sérgio, à questão dos distritos. Então nós temos que investir. O que o distrito precisa? Para isso nós estamos prevendo no nosso plano de governo a criação da Secretaria Distrital. Hoje, o que acontece? Nós temos administradores nos distritos, que são pessoas, às vezes não são esforçadas, mas elas chegam em Porto Velho, não conseguem ser recebidas pelo secretário de Saúde, pelo secretário de Educação, pelo secretário de Obras. Nós vamos ter uma Secretaria Distrital para fomentar o desenvolvimento dos distritos, com patrulhas mecanizadas nesses distritos. Enfim, você fez sinal, eu já tenho que encerrar a resposta? Ah, não. Tá okay. Não, então tá. Não, porque
Uma coisa está intimamente ligada à outra. Nós estamos prevendo no nosso plano de governo a implantação de uma central de abastecimento. São as CEASAs. Apenas 2 estados no Brasil, Rondônia e um outro do Nordeste que eu não me lembro, não tem a sua central de abastecimento. Pela central de abastecimento, isso aí é estratégico para o desenvolvimento do agronegócio em Porto Velho, principalmente a agricultura familiar. Eu me refiro muito à agricultura familiar porque são muitos agricultores. Você se referiu ao gado. 1/4 do gado está aqui no município de Porto Velho, mas o gado gera muito pouco emprego, principalmente a pecuária extensiva. E a agricultura, em especial a familiar, é o nosso foco. Por quê? Porque esse agricultor vem gastar o dinheiro na cidade de Porto Velho e vai gastar na sede do distrito. Isso vai puxar o desenvolvimento econômico. A central de abastecimento, ela deverá organizar a produção em Porto Velho. Porto Velho importa mais de 80% dos alimentos que consome, com 32 mil quilômetros de terras agricultáveis. Isso é um absurdo. Nós temos que reverter isso. Isso é estratégico para o desenvolvimento de Porto Velho. Nunca se pensou em Porto Velho, os administradores, que os distritos eram olhados como problemas para o prefeito de Porto Velho, como mais serviço a ser feito, enfim. Mas eu entendo que os distritos de Porto Velho são a solução para a cidade. É o campo que vai gerar o emprego e a renda necessárias para nós destravarmos o comércio de Porto Velho. Ainda dentro desse contexto, eu queria me aprofundar um pouco mais. O senhor conhece a nossa cidade? O senhor não se perderia em nem um bairro distante, nem um distrito? O senhor conhece os 7 mil quilômetros de estradas rurais? Não, Sérgio, eu não conheço. Eu não conheço e nem teria como conhecer. Eu fui promotor de justiça há 21 anos, 15 anos aqui em Porto Velho, até 2013. De lá passei a me dedicar à minha atividade empresarial. Nunca tive o projeto de ser prefeito de Porto Velho e nem a vaidade de ser prefeito. Eu não tenho apego pelo poder. Se tivesse, era promotor de justiça até hoje. Então, Sérgio, eu não conheço todos. Não conheço, o senhor sabe, vou conhecer. O senhor sabe já quais seriam, se o senhor fosse prefeito, o senhor tem ideia de quais seriam as prioridades, as necessidades prioritárias da capital? Se o senhor assumisse a prefeitura hoje, quais as primeiras medidas que o senhor tomaria? Bom, assumindo a prefeitura, a primeira medida que eu vou tomar é pedir uma tomada de contas especial junto ao Tribunal de Contas, para que de imediato já consigamos passar uma régua no passado e começarmos a construir um novo futuro, uma nova gestão. Então isso aí é a primeira coisa. Eu tenho que arrumar a casa, é a prefeitura imediatamente. Repito, tampando os ralos da corrupção e do desperdício. Então isso aí, implantar uma corregedoria eficiente. Uma corregedoria eficiente para que nós consigamos conter desvios e etc. E na sequência, atacar os problemas por ordem de prioridade. Por ordem de prioridade. Então assim, os 7 mil quilômetros de estrada eu não conheço. E aliás, conhecer, por exemplo, até nome de rua aqui em Porto Velho é complicado porque eles não têm placa. Tem gente que mora na rua e não sabe o nome. Porque a coisa mais difícil do mundo aqui em Porto Velho é uma placa com nome de rua. Nome de bairro não tem. Você entra num, sai no outro. Então os requisitos mínimos de urbanização, a placa de rua, a gente não tem sequer em Porto Velho. É que nós estamos falando a respeito de distrito, placa de rua e tal. Isso me lembrou uma história recente sua aqui. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, emitiu uma nota repudiando sua declaração durante o debate entre candidatos que foi realizado na segunda-feira agora. O senhor teria dito que os engenheiros de Porto Velho não servem sequer para fazer pinguela em ponte. O CREA, que possui mais de 8 mil profissionais cadastrados, se diz ofendido e afirmou que o senhor não conhece as atribuições desempenhadas pelos profissionais. Está aqui o momento de falar a respeito disso. O senhor confirma que falou isso? Isso é o seu pensamento com relação ao CREA? Isso é verdade? Não, na verdade, Léo, eu nutro um profundo respeito pela classe dos engenheiros, todos, não só os civis. Inclusive, o Grupo Atenas tem 4 cursos de engenharia civil, 4 cursos de engenharia ambiental, de engenharia de produção. Os engenheiros são essenciais para todo e qualquer tipo de construção. O que eu me referi na época, mas também não era pinguela em ponte, era pinguela em Igarapé que eu falei. Em Igarapé. Isso. O que eu me referi foi o seguinte: foi da barbeiragem do prefeito anterior, da verdadeira lambança de não ter permitido que o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, executasse a obra como fez o prefeito de Ji-Paraná. Que a obra de Ji-Paraná, o viaduto, as marginais, a duplicação da ponte sobre o Rio Machado,
ficaram prontas em pouquíssimos meses e nós estamos penando com isso há mais de 8 anos. Então, o que eu quis me referir foi a incompetência da gestão anterior na condução desse processo, que arrancou do DENIT a responsabilidade pela execução de obra tão complexa. A gestão anterior é do Roberto Sobrinho? Do Roberto Sobrinho. E estamos falando Roberto do Sobrinho. viaduto de Porto Velho. Dos viadutos de Porto Perfeito. Velho. Que a prefeitura trouxe para si, na gestão do Roberto Sobrinho, a responsabilidade de executar essa obra. De licitar e executar e acompanhar. Que originalmente, por ser verba federal, deveria ser do DENIT. Eu não sei o que o Roberto foi fazer em Brasília para trazer essa obra para a responsabilidade da prefeitura. E me referi ao Departamento de Engenharia da Prefeitura de Porto Velho e à assessoria do prefeito, não aos engenheiros de Porto Velho. Então, quem assinou a nota provavelmente não tem assistido, ou se assistiu não compreendeu exatamente o que eu falei. Repito, tenho um profundo respeito por todos os engenheiros, não só os civis, como todas as áreas de engenharias, porque são eles que constroem as cidades, os estados, os países, enfim, são eles que constroem o mundo. Agora, sim, Sérgio, você... Não, pode concluir, depois eu pergunto. Não, porque é o seguinte, nós estamos falando de obras, o viaduto é obra, e nós estamos aqui em Porto Velho, 11 obras paradas. Mas aí um não total de 58 milhões de reais que não estão sendo aplicados. Então eu lhe pergunto, como é que o senhor pode fazer... Obra do PAC. Se o senhor for eleito, para que essas obras andem? Porque não adianta anunciar 500 obras, Porto Velho vai ter 800 obras, mas nenhuma entregue, nenhuma concluída. Então eu quero saber como é que o senhor vai tratar essas questões. Por que uma obra para? Nós temos obras embargadas também, Sérgio. Também, várias. Várias. E eu vejo, vira e mexe, o atual prefeito, por exemplo. Não, é porque o Ministério Público embargou a obra, porque o Tribunal de Contas embargou a obra, porque os órgãos de controle não me deixam trabalhar. Ora, eu me recuso a acreditar que um conselheiro do Tribunal de Contas ou um promotor de justiça levante da cama de manhã cedo e antes de ir para o trabalho, pense assim, olha, eu hoje vou embargar uma obra do prefeito. Se a obra for embargada, Sérgio, ou é porque tem fraude, ou é porque o projeto está errado. Ninguém embarga a obra por outro motivo. A obra do espaço alternativo, que não é da prefeitura, é do governo do estado, foi embargada por quê? Todos nós sabemos. Havia direcionamento de licitação, estavam desviando dinheiro público. É por isso que a obra foi embargada. E as obras são embargadas ou por defeito de projeto, por falha na licitação. Então nós temos que ter uma equipe eficiente, uma equipe que faça a coisa certa. É muito fácil, porque a construtora quebrou. Mas, e por que a DG Paraná não quebrou? Que foi o DENIT que fez? É porque é outro padrão de licitação. Eu lhe perguntaria, ainda dentro desse contexto, até pegando o espaço como exemplo, não seria o caso de, se tem uma irregularidade, uma ilegalidade numa obra, punir os responsáveis, responder quem tem que responder e tocar a obra, mandar a obra em frente, porque paralisar, qual é a vantagem para a coletividade paralisar uma obra? O senhor é promotor, o senhor sabe disso. Aí é que está. Existe a independência entre os poderes. Isso é um princípio republicano. Isso é um princípio da República. Existe a independência, o respeito e a convivência harmônica entre os poderes. Ocorre que se parte do pressuposto, quer dizer, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Poder Judiciário, enfim, se parte de um pressuposto que aquele administrador é probo, é correto. Então, e também não cabe ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, executar um controle preventivo de tudo aquilo que a Prefeitura vai fazer. Não há estrutura para isso, Sérgio. Não tem jeito. Então, é por isso que a gente roda e volta na questão da gestão eficiente. E outra coisa, gestão eficiente anda junto com transparência. No nosso governo, Sérgio, no nosso governo, Léo, eu faço questão de ter o Ministério Público, que o Ministério Público tenha acesso automático, o Tribunal de Contas, todos os órgãos de controle, o Ministério Público Federal, a tudo que a Prefeitura for fazer. Até porque, para quem foi como eu, promotor de justiça há 21 anos, eu não posso admitir, eu falei agora há pouco que vou criar uma corregedoria eficiente, junto com um departamento de inteligência e um disque denúncia, para que eu mesmo e quem eu determinar que faça isso, investigue denúncias através de um 0800 que proteja a identidade do denunciante. E isso articulado com o Ministério Público, porque eu não posso admitir que o MP, a Polícia Federal, a Polícia Civil, o MPF venha fazer
a instituição que eu pertenci venha fazer a operação na porta da minha prefeitura. Então isso tem que ter transparência e tem que ter seriedade. E pode ter certeza, boa parte dessas obras paradas é porque alguma coisa andou mal. Nós temos uma fiscalização da prefeitura que é deficiente. Nós começamos falando aqui sobre alvará de funcionamento, essas licenças todas. Nós temos obras que precisariam de uma fiscalização muito mais eficiente. Nós temos terrenos baldios, nós temos uma série de coisas que precisariam ter uma estrutura de fiscalização melhor. O que o senhor pretende fazer? Aumentar o número de fiscais, inserir a informatização nessa fiscalização, utilizar o conhecimento da população através de redes sociais ou de aplicativos para essas redes sociais para denúncias? Qual seria o caminho? Denúncia, disque denúncia, aplicativos de internet para isso. O Léo, primeiro, a gente volta para a questão da gestão. Existe um negócio em gestão que se chama processos. A gestão de processos é a chave da administração. Então, quando se tem processos eficientes, processos pré-estabelecidos, processos ordenados corretamente, a coisa flui. Então, nós temos que saber como é que está essa questão. Provavelmente, aliás, eu já recebi relatos que os sistemas da prefeitura, eles não se conversam entre si. Então, porque informatizar não é comprar computador e colocar em cima da mesa. É uma coisa muito mais complexa. É difícil de fazer, é complexo, é caro, é demorado, mas nós temos que ter um sistema de gestão na prefeitura que consiga interligar os departamentos. Então, por que o cidadão ele tem que chegar para uma licença para uma construção, dependendo da construção, aí ele tem que ir na Secretaria do Meio Ambiente, é um calvário, depois ele tem que ir na Secretaria de Obras, ele tem que ir, olha, é uma loucura. Então isso precisa ser racionalizado. Nós temos que ter eficiência na prestação dos nossos serviços, em especial no atendimento ao cidadão. Agora, isso tem que ter, eu volto à questão do diagnóstico. Ninguém tem a solução pronta sem saber exatamente qual é o problema. Tem que estudar. Tem que estudar, tem que ir para dentro e ver aonde que está ocorrendo o gargalo. Sejam. Candidato, nós temos na prefeitura 16 secretarias, 4 órgãos com status de secretarias, sejam 20 secretarias, 3 coordenadorias, 2 empresas de economia mista, 11.516 estatutários e mais uns 800 comissionados, fora os pensionistas. Essa estrutura toda precisa para gerir uma cidade? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que há uma... Aliás, eu não sei nem onde é que cabem essas pessoas todas, Sérgio. Isso é uma curiosidade que eu tenho, Léo. Porque não cabe esse povo todo na prefeitura, não. Então eu acho que tem gente aí que está sobrando. Nós temos secretarias, acho que tem a Secretaria de Obras, aí tem uma tal de Secretaria de Projetos Especiais que faz a mesma coisa, ou deveria fazer a mesma coisa que a de Obras faz. Tem mais uma outra que eu me esqueci o nome agora, mas tem 3 secretarias para cuidar da mesma coisa. Nós temos que diminuir o número de secretarias. Agora, essa questão dessas coordenadorias todas, status secretaria, isso tudo, isso aí começou errado, sabe aonde? Na eleição. A receita do fracasso é um prefeito chegar à prefeitura ancorado por uma coligação de 6, 8, 10 partidos. A única exigência, Léo, que eu fiz ao PSDB para aceitar a candidatura, e acho que na sua colocação no início, você falou que não teve, ou foi você, Léo, não lembro, não teve tempo para acordos partidários. O tempo teve. Eu que não permiti. Eu, mesmo pagando um preço alto, que é ter apenas 1 minuto e 10 no meu programa de televisão, eu impus essa condição. Porque para chegar na prefeitura eu tenho que chegar com liberdade de ação e sem compromissos com grupos políticos. Então, prefeito que chega à prefeitura ancorado por uma coligação de 10 partidos, aí tem que ter essas secretarias todas que você falou, Sérgio, tem que ter coordenadoria. Aí quando falta a secretaria, cria não sei o que, não sei do que, o status de secretaria. Isso é para acomodar essa base de apoio imensa, gigantesca. Isso não precisa. Então, a nossa coligação é o PSDB indicando o candidato a prefeito, que sou eu, e o PSDC indicando o vice, que é o Edgar do Boi. Num desses debates, você é um homem rico, você é um homem de sucesso financeiro, tem uma estrutura de vida invejável. Num desses debates, o ex-prefeito Roberto Sobrinho falou que ele tinha um patrimônio de X e que o seu era de 11 mil, mas o dele já tinha sido verificado pelos órgãos... Investigado, ele falou. Investigado, isso. Você tem esse patrimônio, já foi declarado, e isso não lhe traz uma preocupação de o povo me quer
como um homem rico que não precisa roubar, ou o povo não me quer porque eu sou rico e devo me lixar muito pouco por eles? Isso não lhe passou pela cabeça? Léo, eu sempre levei minha vida pautado pela verdade. Eu jamais faria uma declaração falsa ao Tribunal Regional Eleitoral. Então, o que eu declarei é o que está no meu imposto de renda, desde a minha primeira declaração de imposto de renda, quando eu entrei no Ministério Público, que eu tinha 23 anos quando fui aprovado e 24 quando tomei posse, foi quando eu passei a ter renda digna de declaração. E passei a declarar imposto de renda e, por norma do Ministério Público, todo ano, todos os promotores são obrigados a apresentar a sua declaração de imposto de renda. O candidato a que você se refere, foi o Roberto Sobrinho, ele foi de uma infelicidade tremenda nessa colocação dele. É óbvio, não se investiga patrimônio de pessoas de bem. Só se investiga patrimônio de pessoas suspeitas de malversação de recursos públicos, de crimes financeiros. Então é natural que o patrimônio dele tenha sido investigado. Isso não é para bater no peito e dizer eu tenho orgulho porque meu patrimônio foi investigado. Foi investigado porque ele foi preso e responde ações por improbidade administrativa. Então a polícia tem que investigar, o Ministério Público tem mesmo que investigar o patrimônio do Roberto. Tá certo, agora o meu, sou um homem de bem, o seu que está me assistindo, o seu, Léo, o seu, ninguém tem que investigar patrimônio. Agora, se for suspeito de atividade ilícita, de atividade criminosa, aí os órgãos de controle têm que investigar o patrimônio. Vamos mudar um pouquinho de foco. Transporte coletivo. Houve troca de empresas, a prefeitura mudou tudo que havia, diz que agora as coisas estão muito boas. Como é que o senhor vê o transporte coletivo? Qual é o seu projeto para isso? Bom, logo aqui fazendo uma ressalva que eu não quero criar confusão com CREA, de forma alguma. É uma instituição que eu respeito, inclusive temos vários cursos de engenharia no Grupo Atenas, na Unigipa, na FAP, na Faculdade de São Paulo, em Rui de Moura, enfim, vamos lá. A questão dos ônibus, mas isso passa pela questão do trânsito, Sérgio. Não tem como falar de ônibus, porque assim, as pessoas, os candidatos, muitos candidatos têm questionado a quantidade de ônibus, que o prefeito disse que tem 180, uns dizem que tem 110, etc. 108? O 108, enfim. O fato é que não adianta, não resolve o problema hoje você aumentar a quantidade de ônibus, por exemplo. Porque você vai piorar, você vai engarrafar ainda mais a cidade, principalmente nos horários de pico. Então, na verdade, nós temos que reforçar o departamento de trânsito de Porto Velho, que nós não temos engenheiros de trânsito em Porto Velho. Nesse caso, agora precisa do engenheiro. Precisa de mais engenheiros de trânsito para ordenar. Então, por favor, uma saudação ao presidente, ao Nélio. Nélio, nós precisamos de mais engenheiros na prefeitura. Por favor, não quero briga com os engenheiros. Então, olha, nós precisamos ordenar o trânsito, Léo. Por exemplo, só a partir do estudo do engenheiro, mas assim de forma empírica, eu faço algumas colocações. Por exemplo, no horário de pico, no sentido bairro-centro, você observe que as escolas começam a funcionar às 7 horas da manhã. As repartições públicas do Estado, tribunais, etc., começam a funcionar às 7 horas da manhã. E boa parte do comércio abre às 7 horas da manhã. Talvez, não estou dizendo que vou fazer isso vai ser discutido com os agentes interessados, mas, por exemplo, talvez uma articulação, mudando, por exemplo, isso é um exemplo, o horário de funcionamento dos tribunais e dos órgãos públicos estaduais, das 7 da manhã para as 8. E ao invés de terminar às 13, às 14. Perfeitamente possível. Isso é questão de conversar, é questão de ter articulação com os poderes, com o comércio, com os agentes políticos, sociais e econômicos. Então o prefeito tem que ter essa capacidade de articulação. Com isso, por exemplo, você já reduz o trânsito aí em 30%. Então o ônibus que demora aquele determinado tempo vai chegar mais rápido. Então são várias situações que precisam ser construídas, mas essa questão do trânsito precisa ser solucionada. Inclusive a questão dos sinais de trânsito, porque tem uns que tem ruas como a Mamoré. A Mamoré, eles são sincronizados para fechar, você para em todos. Eu fico pensando, ora bolas, mas se é sincronizado, você pega todos os vermelhos, por que não pode fazer o contrário? É a onda vermelha. É a sincronização reversa que eu chamo. É a sincronização reversa, que você para em todos os sinais. Se você para, você pode passar em todos. Então isso tem que ser revisto. Nós estamos falando de mobilidade urbana, lógico. E na mobilidade urbana a gente precisa abrir ruas. Abrir ruas em Porto Velho é um negócio meio complicado. Nós temos aqui a Avenida Pinheiro Machado. Eu morava na esquina dela e na frente dela não existia nada, só existiam casas quando eu mudei para cá. Foi aberta.
mas você não tem calçadas. Você passa raspando nas paredes. Como fazer isso quando a gente tem um problema de regularização fundiária enorme que envolve todo o estado, todo o município e a capital principalmente? Utilizando alguma coisa de satélite, georreferenciamento, o que fazer? Esse é mais um dos grandes problemas de Porto Velho. Essa questão da abertura de ruas, isso vai ter que ser estudado por especialistas. Nós temos também em Porto Velho uma série de problemas criados no passado, como essa questão das ruas. Então, o recuo das casas, nós temos avenidas como a João Goulart, como a Amazonas, como João Goulart, como a própria José Amador dos Reis, como a Raimundo Cantuária. Você vê que são aquelas calçadas pequenininhas. Quer dizer, na verdade, foram cometidos erros crassos de urbanização. O traçado de Porto Velho foi bem construído, mas o dimensionamento de calçadas, a questão da arborização da cidade, enfim, tudo isso tem que ser estudado. Mas, paliativamente, num momento imediato, eu penso que existem soluções mais simples, como, por exemplo, inversão do sentido de ruas em determinados horários. Então, você consegue dar uma resolvida com uma atenção especial no assunto. Nós estamos indo para o finzinho. Eu tenho uma pergunta rapidinha. Quem entra na cidade pela ponte, parece que entra num bairro destruído pela guerra. A BR está uma esculhambação. Desce de barco no Rio Madeira, é aquela tragédia. Chega pelo As aeroporto. Entradas da cidade estão horrorosas. O senhor pretende fazer alguma coisa imediatamente em relação a isso? Pretendo. Eu gostaria que a nossa capital, pelo menos, tivesse uma entrada, como tem a segunda cidade mais importante de Rondônia, que é de Paraná. Você chega em Ji-Paraná e parece que você está entrando numa cidade do interior do estado de São Paulo. É verdade. Dá gosto. Que dá gosto, o que nós não temos aqui. Eu tenho feito a comparação de Porto Velho com as cidades aqui da nossa região. Então, através do índice, esse índice de eficiência dos municípios, não adianta querer comparar com Rio ou São Paulo. Isso precisa ser revisto imediatamente, até para nós recuperarmos a autoestima do porto-velhense que anda abalada. Eu preciso lhe dar espaço para você pedir voto. Nós temos ali 34 segundos. Ainda bem que você me lembrou, Léo, porque às vezes eu ainda esqueço. Eu ainda não estou com um traquejo e eu estava esquecido de pedir o voto. Se vira e mexe, acontece. Meus amigos, eu peço apoio de todos vocês. O número do PSDB, o nosso número é o 45, e peço que você ajude a disseminar a nossa candidatura para as pessoas que eventualmente ainda não nos conheçam. Eu deixo um grande abraço a todos vocês e vamos juntos, vamos mudar Porto Velho. Como eu tenho dito sempre, vem comigo, Porto Velho. Sérgio, obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, candidato. Foi um prazer recebê-lo aqui. Bem, gente, fim de papo. Nós vamos agora para o SIC News, programa de jornalismo aqui da nossa SIC TV. Amanhã, 10 para 6, nós estaremos aqui novamente para fazer mais um debate, mais uma sabatina. E eu estou esperando por você. 10 para 6, não perde não, é o Cidade Alerta. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.